Pessoal, boa noite. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado pela paciência. Desculpa os inconvenientes técnicos. Hoje nós estamos contando com a presença, agora foi, com o Dr. André, não só um querido amigo, mas irmão em Cristo Jesus, nós compartilhamos a mesma fé. E eu queria simplesmente apresentar a vocês o André rapidamente, né? Para a gente ir direto para o nosso conteúdo. André, se eu falar alguma coisa errada, você me corrija. O André fez graduação na Universidade Federal lá de Juiz de Fora, não é isso, André? Então, André é mineiro. Isso. Sou mineiro, É da sou de turma Belo do Pão de Horizonte. Queijo, André. Tudo de bom, viu, amigo? Pão de queijo com café. Pão de queijo com cafezinho. Aí o André veio aqui para São Paulo, veio para a Universidade Federal de São Paulo, fez a residência dele em geriatria. Em seguida, André, acho que você fez um mestrado profissionalizante, não é isso? Em programas de pós-graduação em tecnologia e atenção à saúde, correto, André? Sim, isso aí. Joia, perfeito. E o André, de maneira bastante gentil e educada, aceitou o nosso convite. André, muitíssimo obrigado. Desculpa os inconvenientes técnicos, mas vamos seguir em frente. André, eu resolvi convidar você para a gente falar de um tema que, na minha opinião, é extremamente importante e oportuno. Segundo algumas estimativas, a previsão é que até 2025 o Brasil seja a sexta população mais envelhecida de todo o mundo. Nós teremos aproximadamente 32 milhões de idosos, que chega mais ou menos a 13% da população. Eu digo, não, a gente precisa conversar sobre esse assunto porque a população está envelhecendo, a qualidade de vida está melhorando e, consequentemente, as doenças vêm à tona. Mas, André, existem algumas dúvidas antes da gente entrar propriamente no tema, que são coisas simples. Teve um pessoal da audiência que disse o seguinte: doutor, o que é geriatria? Então, eu queria que a gente respondesse para a nossa audiência coisas simples, mas o que é geriatria, André? O que é gerontologia e o que é envelhecimento? Essas coisas têm afinidade entre si? Os termos são iguais ou são diferentes? Boa noite, muito obrigado. Boa noite, prazer, Charles, estar com você. Então vamos lá, né? Geriatria é a especialidade médica que cuida dos idosos, tá? Então o médico geriatra, ele foi formado para fazer a promoção da saúde em relação ao envelhecimento. Então os indivíduos, né, que a partir dos 40 anos, fisiologicamente, nós começamos a envelhecer. Então o geriatra pode fazer os rastreios necessários, as medidas de promoção para a saúde. Um outro cenário também do geriatra é cuidar dos idosos que já são doentes, né? Então, a gente tem uma série de doenças, e muitas delas, né, vinda pelos fatores de risco que foram impactando, né, o indivíduo ao longo do tempo, e o geriatra também está preparado para cuidar dessas doenças, desde aquelas mais comuns, como hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia, né, colesterol alto, como aquelas mais específicas, como demência, depressão em idosos, Parkinson. Então, é uma visão bem global. E um outro ponto também, eu acho que o geriatra tem um ponto social, né? O médico que, além de cuidar diretamente do idoso, ele tem um aporte e um acolhimento à família, principalmente daqueles pacientes que já são, né, mais dependentes e precisam de um suporte maior. A gerontologia, Charles, ela é o grupo de conhecimento, né, relacionado ao envelhecimento. Então, quando fala geriatria, nós estamos falando da especialidade médica, e como falamos de gerontologia, nós estamos falando de todo o conhecimento científico que relaciona ao envelhecimento. E geralmente a gente usa muito os termos gerontologia para equipe multiprofissional, que é fisioterapeuta, gerontólogo, que é terapeuta ocupacional gerontólogo, e tem até hoje tem um curso atualmente, que é um curso da USP, aqui em São Paulo, que é um curso de gerontologia, onde o profissional ele tem toda uma cadeia de formação para atuar de diversas formas em relação à gestão à saúde do idoso, em relação à assistência, o próprio curso de gerontologia. Mas a palavra em si tem a ver com o envelhecimento e o conhecimento sobre envelhecimento. E o envelhecimento é muito real, né? Nós só somos um país envelhecido, né? A mais de 7% da população já tem mais de 60 anos. E por isso que se linka muito bem, né, a esses termos, e por isso que nós temos que preparar e discutir sobre tudo que envolve aí os pacientes 60 a mais. Mas,
Muito legal, viu, André? Mas você me chamou a atenção um detalhe, assim, porque minha próxima pergunta seria o que é um idoso, mas você disse o seguinte, olha, Jorge, a partir de 24 anos de idade, o geriatra já pode fazer uma avaliação clínica do indivíduo para tentar imaginar como é que vai ser o envelhecimento natural dele. O André, então, em termos práticos, a partir dos 24 anos de idade, todo mundo já deveria passar em consulta com o geriatra, ou eu tenho que esperar uma faixa etária de idade mais avançada para já fazer acompanhamento com o médico geriatra? E o que é o idoso? O idoso começa com que faixa etária de idade? Tem um ponto de partida que você diz o seguinte, a partir dessa idade ele passa a ser idoso? Sim. Sobre a questão do atendimento geriátrico, é claro, Charles, que geralmente as pessoas até aproximadamente 60 anos, elas têm uma rotina de vida normal, tá? Mas geralmente, então não tem uma obrigatoriedade de passar no geriatra. O que geralmente acontece, eu tenho um grupo de pacientes eu tenho pacientes até de 24 anos, de 20 anos, porque muitas vezes esse perfil de pacientes, o que eles desejam é uma promoção de saúde, é preparar um envelhecimento saudável. Então, quando o indivíduo dessa idade nos procura, é para a preparação do envelhecimento saudável. E hoje a gente tem várias estratégias para isso. Nós temos estratégias de rastreio vinculada ao risco que ele tem. Então, é um indivíduo que o pai tem Alzheimer, a mãe tem um diabetes. Então, a gente pode ajudar esse indivíduo com várias orientações, exames, a seguir uma vida mais saudável para evitar que ele desenvolva essas doenças. Um outro aspecto também que a gente tem uma medicina de precisão. Então, assim, dependendo do risco, então a gente tem uns painéis para esse indivíduo para melhorar o rastreio de doenças mais graves. Igual, por exemplo, se um indivíduo de 24 anos tem um histórico da família com muitas pessoas com câncer, ele está super bem. Eu posso também aventar para ele, discutindo com uma equipe mais especializada, a possibilidade de fazer um painel genético multicâncer, que nós vamos ver 106 genes e observaremos se ele tem uma mutação que pode desenvolver um tipo de câncer e isso pode mudar muito a trajetória de vida dele. Então a gente consegue antecipar esses diagnósticos, fazer um rastreio mais precoce. Então é isso. Então os indivíduos mais jovens que nos procuram é para essa medicina mais individualizada do envelhecimento saudável. O indivíduo, agora, a idade geralmente que nós consideramos idoso é alguém acima de 60 anos. Mas nós sabemos que quem está com 60 anos hoje, geralmente está bem. A maioria das pessoas de 60 anos está funcional, elas fazem tudo a não ser algumas exceções por alguns motivos. Mas então, a partir dos 60 anos, seria aí já mais obrigatório o acompanhamento geriátrico. E o que nós sabemos também, Charles, o geriatra tem uma visão mais global, né? Então, muitas vezes, os indivíduos são muito fragmentados, né, no acompanhamento e fica ali uma dificuldade de integrar todas as informações. E o que a gente faz também nesse indivíduo de 60 anos é ajudá-lo nessa jornada aí para ele evitar, para que ele fique sempre autônomo, né, consiga sempre tomar essas decisões e fique independente aí para ter uma vida, um envelhecimento muito, muito bacana aí no decorrer dos anos. Legal, viu, André? Muito bom. Você destacou algumas doenças que geralmente são mais frequentes nessa população, né? Você mencionou pressão arterial alta, o diabetes, os problemas neurológicos, as demências, os problemas de tremores, as incontinências urinárias, os problemas intestinais. E me veio à tona, André, uma questão importante, são as doenças osteoarticulares, porque geralmente essa população, não é raro, elas acabam sofrendo queda da própria altura e acaba fraturando um osso que é importante para manter o funcionamento do corpo como um todo. Algum tipo de orientação para a nossa população idosa, André, de como, por exemplo, evitar risco de queda? Sim, então tem duas orientações aí. Primeiramente, risco de queda. Como evitar? Primeiramente, assim, de um aspecto mais direto, quem tem músculo cai menos. Então precisa fazer exercício físico e exercício que a gente chama de resistido, que que vai envolver força. Tá? Qualquer exercício que envolve força, pode ser o pilates, pode ser a musculação, pode ser o funcional, mas o músculo tem que doer um pouquinho e tem que fortalecer. Então é um grande aliado à prevenção de quedas.
Outro aliado também, aí geralmente o geriatra faz evitar medicações que podem causar sonolência, ajustar bem o remédio da pressão, para a pressão não cair muito, ele ter tontura, tratar a tontura quando tem, investigar. Muitos pacientes têm dor também, né? Dor articular por artrose, então tratar a artrose de forma adequada, tratar a dor. Então esse conjunto a gente consegue prevenir quedas. Um outro fator, Charles, que você citou, que é muito importante, é sobre fraturas. Isso. E é decorrente até das quedas. O que é muito a rotina do geriatra, infelizmente? É aquela, geralmente, um pouco mais frequente com a mulher, as senhoras que envelheceram até bem, então elas envelheceram, chegam nos 75, 80 anos, e de repente tem uma queda da própria altura, uma queda pequena, e ela fratura o fêmur. E a partir... Aí ela vai para o hospital de urgência, vai ser operada de urgência, e a partir da queda muda muito a qualidade de vida dela, com dependência, algumas pessoas não conseguem se reabilitar totalmente. E nós podemos prevenir esse tipo de situação com essas medidas que eu falei, e também fazendo o rastreio da osteoporose, que todo idoso deve fazer. Solicitando a densitometria, vendo como está o metabolismo ósseo, para que o osso esteja com uma estrutura adequada. Então, esses fatores são muito importantes. E a fratura ela é um divisor de águas aí na piora da qualidade de vida dos idosos. Ainda desenvolvendo esse raciocínio preventivo, André, a gente sabe que o idoso também, naturalmente, tem uma queda no seu sistema imunológico. Então, eles ficam mais vulneráveis às doenças infecciosas. Alguma orientação com relação à imunização? Existe alguma vacina específica para idoso, tentando prevenir de ser acometido dos micro-organismos mais comuns? Qual seria a sugestão em termos de imunoterapia ou vacina para os nossos idosos? Tem sim, é preciso. Assim, a gente teve alguns problemas em relação às vacinas, muitas discussões acaloradas, mas a gente tem segurança, né, Charles, em relação às vacinas, né? Eu trabalhei também, além do hospital, consultório, trabalhei em clínicas, né, de longa permanência. Nunca vi um efeito grave sobre vacina que poderia contraindicar o uso, né? Então, quais são as vacinas assim que a gente precisa ter para o idoso, tá? As principais. Realmente o idoso, o sistema imunológico envelhece, a resposta imunológica envelhece. Por isso que algumas vezes o idoso tem infecção e muitas vezes demora a ter febre, muitas vezes demora a ter resposta que está doente. Ele muda um padrão de comportamento, muitas vezes a família, até quem cuida, tem muita dificuldade de entender que pode ser uma infecção, porque a resposta dele é atrasada. Então isso se deve a essa piora imunológica. E o que nós podemos fazer de vacina, a gente tem, que eu acho muito importante. As vacinas da pneumonia, a gente tem 2 tipos, a pneumo 23 e a pneumo 13. A pneumo 23 previne sinusite, otite. A pneumo 13 previne pneumonia e meningite por pneumonia. É importante essas vacinas. Uma outra vacina que eu acho muito importante é a vacina do herpes zoster, porque o herpes é a reativação do vírus da catapora. O herpes, todos nós provavelmente já tivemos catapora, mas quando a gente envelhece e nossa imunidade ela piora, a gente pode reativar o vírus, e a reativação forma o herpes zoster, que é lesões em bolha, umas bolhas que aparecem e aparecem no caminho dos nervos. Isso dói muito. Muitos pacientes têm dor pós ao herpes zoster, tá? Então, assim, uma dor crônica que incomoda muito. Então, eu também aconselho a vacina do herpes zoster. Uma outra vacina também que a gente aconselha é influenza, porque a gripe, tá? Porque a gripe para o idoso muitas vezes pode levar à internação, pode levar a quadros graves. Eu já tive idosos com quadros graves de gripe, tá? Então nós recomendamos anualmente vacinar para a gripe. E a Covid, tá? Que teve várias discussões, mas a Covid mudou o panorama a vacina mudou o panorama da doença. E foi interessante, só para vocês terem uma ideia, eu tive uma paciente, ela tinha 96 anos, e ela internou e era por Covid, tá? Isso foi em 2022, tá? E olha que interessante, Charles. Aí ela tinha tomado a Coronavac. E eu conseguia dosar, no local que eu trabalhava, eu conseguia dosar os anticorpos neutralizantes, que é o que foi produzido a partir da reação vacinal.
Não, desculpa, ela não internou pelo Covid, ela internou por outra causa, tá? E ela tinha vacinado com a Coronavac. Aí eu dosei os anticorpos neutralizantes por avaliar mesmo a resposta dela clínica. Estava lá em cima, então mostrando assim que ela respondeu à vacina, e aí ela assim, viveu mais uns anos e não faleceu de Covid, mas mostrando como a vacina ela tem impacto, né? Então, mostrou que ela tinha produzido bons anticorpos que combateriam, né, o Covid caso ela tivesse o contato. Então, é importante, então são as vacinas que nós orientamos. André, partindo para agora para um assunto que chama um pouquinho de atenção, porque os anos vão se passando, e aí a proximidade da consciência da morte vai aumentando. Nossa. Você se depara com algum distúrbio de ordem emocional, como ansiedade, porque o paciente, de repente, ele olha para frente e diz, meu Deus do céu, eu acho que o que me resta de tempo daqui para frente foi o que eu vivi até o momento. É comum as pessoas com mais idade se sentarem e conversarem com o médico sobre a questão da morte, André? Como é que a turma lida com essa situação, hein? Você lembra que a gente, como é cristão, né, eu vou usar essa linguagem, porque o último inimigo a ser vencido é a morte, né? Mas ainda bem que a gente tem a esperança que após a morte a gente vai no céu morar com Jesus Cristo. Ok. Mas pensando na questão da morte em si, como é que a turma com mais idade lida com essa sensação de dizer o seguinte, meu Deus do céu, eles olham para trás e dizem o seguinte, nossa, eu estou com a sensação de dever cumprido, estou feliz, eu estou satisfeito, eu tenho esperança de uma nova vida. Ou não, como é que o pessoal lida com essa questão de morte, André? Isso é interessante, fala para a gente. É bem desafiador. Eu sinto que é mais uma demanda, precisa ser uma demanda ativa do médico. Poucos pacientes trazem isso ativamente. Então, eu vou falar dos 3 cenários. Os que trazem, geralmente, é momentos muito críticos da vida. Então, principalmente aquele idoso que até ele envelheceu bem, mas ele chega num período de uma doença que se torna muito incapacitante, e aí ele começa a pensar sobre isso. E geralmente, quando cognitivamente, né, ou do aspecto cerebral, ele está muito lúcido, mas ele está muito dependente do aspecto físico, e isso machuca muito, porque eles fazem esse raciocínio, né, da expectativa de querer estar bem, da expectativa de querer melhorar, e tem doenças que são muito graves. Eu tinha uma paciente que ela tinha 96 anos. Ela tinha 94, desculpa. Ela dirigiu até uns 90 anos, já não podendo, mas dirigia. E aí ela teve uma doença cardíaca, né, uma doença do coração, mas assim, uma lucidez enorme. E aí no último ano dela, a gente conversava, mas a conversa dela era não aceitar que a coisa estava indo, ela finalizando o tempo de vida. Ela queria viver e a gente foi trabalhando. Então, geralmente, essa primeira busca é desse indivíduo que é lúcido e ele está numa fase terminal ali de vida para uma doença mais grave. Outra demanda é do próprio médico. Então, acho que o geriatra, algumas vezes nós abordamos esse tema com os pacientes. É ideal abordar, até que os pacientes, inclusive quando todo mundo está bem, quando não tem nenhuma pendência ou uma suspeita, né, de uma terminalidade, para quê? Para que se pense sobre, para que se defina decisões, porque tem muitas questões envolvidas. Um grande exemplo, nós não sabemos do amanhã e podemos ser acometidos por uma doença incapacitante, um evento incapacitante grave, que a gente não consiga expressar a nossa vontade. Nessa situação, é interessante, nós precisamos falar sobre o que nós consideramos importante para a gente, para o nosso cuidado, os limites sobre o nosso cuidado. Então, essa discussão nós trazemos com as famílias. A gente até chama isso de diretivas antecipadas de vontade. É muito interessante. E tem também uma outra discussão que é trazida, Charles, até um indivíduo mais jovem também, quando ele tem uma doença que não seja terminal ou que mais crônica, alguma notícia ruim. Aí aventa essa questão da existência de novo. Então, e aí acolhemos, mas aí vai depender a resposta do indivíduo vai depender muito da estabilidade e dos valores de vida, dos valores que ele tem. Então, se, né, pela concepção religiosa, outros valores, ele vai modulando aí de acordo com essas
respostas, né? Mas é uma discussão muito legal, muito É uma importante. discussão muito legal. E falar em discussão boa e legal, mais uma polêmica, André. Olha só. Na tua prática, como é que você lida e você percebe em quantidade? É mais frequente porque a gente vive hoje um mundo pós-moderno. Então, as pessoas, os filhos, que já são adultos, que já têm seus próprios filhos, todo mundo está no mercado de trabalho. E fica aquele dilema, então, a familiar, diz o seguinte: onde é que a gente vai deixar o nosso pai ou a nossa mãe? Alguns optam, né, por continuar com os cuidados em casa, e outros, por algumas questões internas, outros tipos de demanda, optam por colocar num local de cuidado para idoso, asilo ou coisa do tipo. Tem alguma sugestão, orientação, ou não existe uma regra fixa? Olha, os nossos idosos eles serão melhor cuidados em ambiente familiar, vai estar com os filhos, com os netos, mesmo eles interferindo um pouco na rotina, ou realmente asilos diferenciados têm toda uma estrutura e pode preservar ainda a qualidade de vida nessa fase mais avançada. Como que a gente resolve esse dilema, André? É um dilema, é um dilema. Mas assim, eu vou trazer experiência. Eu fui coordenador, né, de casas de repouso, né, que são casa de idosos, e trabalhei por 5 anos, né, nessas casas de repouso. Então eu tenho uma impressão. As histórias mais bonitas que eu tenho sobre geriatria aconteceram na casa de repouso. Então eu vou colocar uma história, 1 minuto, e depois eu vou finalizar com as orientações. Eu tinha uma senhora que ficava na casa de repouso. E ela, aí sempre a gente preocupa, né? Quem é a família, até para informar alguma questão clínica e tal. E a família dela, aí eu conheci a família, e quem que era a família dela? Ela foi empregada doméstica num lar, e esse lar adotou essa senhora, Charles, como familiar. Então todo o custo que ela tinha, eles faziam. Quando ela internava, os filhos, né, que ela cuidou dessa família, que hoje são empresários e tal, os filhos ficavam no hospital com ela, articulava todo o cuidado. Olha que E assim, legal. um amor, assim, e ela só morava lá porque nessa casa dessa família tinha outra pessoa muito doente, então não tinha como ter duas pessoas numa mesma casa. Então, para Entendi. mostrar que muitas vezes quem está numa casa de longa permanência, né, numa casa de repouso, muitas vezes tem muito amor e muito cuidado. E Ok. essa senhora foi muito cuidada. Então, qual que é a orientação sobre isso? É, o idoso precisa estar onde é mais estruturado para o cuidado dele. Há Ah, idosos que estão com muita dependência, estão com muita necessidade de cuidado, e a família consegue se articular para que o cuidado na casa seja legal. Então isso é muito bom. Então os filhos se articulam, tem cuidador, tem condição financeira, tem tempo, tem estrutura emocional para lidar com isso. Então isso é fantástico. perfeito. Há situações que isso não é possível, por algum motivo. Ou há uma disfunção familiar, ou financeiramente não é viável, ou não deu certo os cuidados. Muitos idosos que estão na casa de repouso, eles estão porque alterações de comportamento, muitas vezes tem demência, fica agressivo, bate na esposa. Então, o primeiro ponto que é também a gente não ter um preconceito, porque a gente acaba tendo um preconceito que todos que estão lá são abandonados. Não, a maioria não são abandonados e tem famílias estruturadas e funcionais. E aí a decisão de levá-los foi muito por essa dificuldade de ajuste do cuidado em casa. Então o idoso precisa estar onde o cuidado tem a estrutura correta para ele. E o médico pode ajudar. Então quando eu tenho um paciente, eu oriento a família, como que está a estrutura em casa, como você lida com... Então a gente vai montando um trabalho. Algumas vezes a gente vai ficar em casa e algumas vezes eu oriento, decorrente da questão, oriento ele ser institucionalizado para uma instituição. Entendi. Cada caso é um caso, né? A gente É, deve tratar de maneira individualizada. Joia. André, a gente já está caminhando para o final, mas eu queria fazer um ou dois comentários. Teve uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava lendo um pouquinho sobre o assunto, porque, considerando ainda esse raciocínio de filhos adultos, e às vezes o pessoal fica fora de casa para trabalhar, e às vezes os avós, numa fase que eles gostariam de estar mais tranquilos, na calmaria, precisam dar um apoio e suporte para os netos. Você tem percebido também os avós mais ativos, não como responsáveis diretos, mas como elementos de complemento nessa educação da próxima geração?
Por um lado, isso é bom porque está trazendo mais experiência, mais conhecimento, mais formação de caráter para a próxima geração, ou isso não é interessante, né? Por aí o pessoal da mais idade vai ficar mais calmo, tranquilo e curtir mais essa fase da vida. É também um outro dilema. É esse dilema, É outro dilema. No geral, a interação entre avós e netos é maravilhosa, tá? A criança estimula o idoso, a gente tem vários estudos sobre isso, mostrando que a interação social melhora o humor, melhora o comportamento, melhora a cognição do idoso. E nós vimos o impacto que o isolamento social na pandemia trouxe, né? Pelo todo mundo ficar muito afastado, inclusive os netos dos avós, né? O impacto que isso trouxe. Então, de uma forma geral, é positivo. O que eu vou falar para os filhos, tá? Geralmente, e nós temos situações sociais hoje, o que acontece? As famílias, né? Os dois trabalham, o esposo, a esposa, a dinâmica de tempo é muito desafiadora e muitas vezes o suporte daquela família vai ser um avô, uma avó. Isso está tudo bem. O que precisa ter é só esse equilíbrio, né? Então, o que eu oriento? Eu vejo algumas vezes avós muito cansados, e o que eu oriento é assim, é que ambos entrem em acordo, assim, né? Os filhos compreendam também que, em algumas vezes, vai trazer uma sobrecarga, então precisa aliviar de vez em quando. Então, tem férias, os filhos estão de férias, então nas férias vou deixar meus pais mais livres. Né? Nas férias eu toco. Né, nas férias do casal, se organizar para pelo menos um dia de descanso, se organizar para o final de semana que esses idosos geralmente não têm, os pais estão em casa, esse final de semana libere para os avós também ficarem mais tranquilos, né? Então acho que vale a pena esse raciocínio. E outra questão que eu gosto, Charles, é assim, que eu tenho visto, os filhos precisam cuidar dos pais, tá? Acho que está tendo talvez um pouco de negligência. Mesmo que os pais sejam autônomos, né? Sejam lúcidos, é importante o filho, pai, como que está seu acompanhamento médico? Posso ajudar em alguma coisa? Trazer essa conta-resposta também. Então, isso eu acho muito importante. Mas, no geral, eu acho positiva a relação. Joia. O André, claro que eu preciso tocar no assunto que diz respeito a mim, né? Quando você depara com algum pacientinho, por exemplo, com algum problema ocular, porque, André, assim, eu queria destacar 2 ou 3 problemas que são muito frequentes. Você falou a respeito de 24 anos de idade para uma pessoa começar a fazer um acompanhamento mais preventivo, do ponto de vista geriátrico, pensando no envelhecimento mais saudável. Existe um sinal bem típico, André, de quando a pessoa está dando sinais de envelhecimento no olho, é quando o indivíduo começa só a estender o bração, e o bração fica assim estendido, a gente chama de presbiopia. Então, olha só, dentro do olhinho, todos nós temos uma lente natural chamada cristalina que ajuda a luz chegar no fundo do olho para a gente enxergar. Mas essa partezinha aqui, ó, começa a dar sinais de envelhecimento. Isso a gente chama de presbiopia. É sinal de envelhecimento do olho, viu, André? 40 anos de idade. O indivíduo começa a ter dificuldade para enxergar de perto. Uma outra coisa muito frequente, essa parte do olho também que se chama cristalino, ela é formada basicamente de água, eletrólitos e proteínas. Depois dos 40, mas principalmente depois dos 60, André, essa parte do olho, ela vai perdendo a transparência, vai ficando assim, ó, opaco. E a catarata é a principal causa de cegueira reversível no mundo. E todo mundo diz assim, doutor, eu posso pingar um colírio, vou usar uma lente de contato, um óculos. Não, gente, não tem outro tratamento a não ser cirurgia, tá bom? E hoje a grande vantagem da cirurgia de catarata é que quando a gente implanta, então, a lente artificial dentro do olho, a gente resolve 2 probleminhas. Além da catarata que a gente resolve, essa lente aqui vai me ajudar a enxergar muito bem. Além disso, André, tem outras 2 doenças muito comuns que a gente chama glaucoma. E aí o glaucoma, pessoal, é uma doença que acomete a parte de trás do olho, principalmente o nervo do olho. E o problema dessa doença é que é uma doença traiçoeira, ela é silenciosa, na maioria das vezes a gente não sente nada, só quando a doença está no estadio avançado que a gente percebe uma tunelização da visão. O indivíduo vai percebendo que a visão dele vai ficando tubular. Só que quando ele procura assistência médica, André, a doença já está no estadio avançado. Daí a importância, de mesma forma, passar em consulta com o geriatra com 24 anos de idade, pelo menos, pessoal, uma vez por ano, passar em consulta com o médico oftalmologista a partir dos 40 anos. O ideal seria, na verdade, todo ano. Só que a gente sabe que em termos práticos essas coisas acabam não acontecendo, né? E tem uma última doencinha, André, que acomete pertinho da parte do nervo do olho, do ladinho a gente tem a mácula. A mácula,
é uma estrutura também importante do olho, ela pode ser acometida, depois dos 60 anos de idade, também de uma degeneração. A gente chama de degeneração macular relacionada à idade. E essa doencinha também é chata, porque quando o paciente procura assistência médica, também está no estádio avançado, e acredita, a gente precisa realmente fazer injeçõezinhas dentro do olho para a gente tratar essas doenças. Então, o olho também envelhece, André. E quando você, então, tem pacientinho com doenças oculares, alguma orientação, alguma recomendação, ou você geralmente diz, procura um médico oftalmologista, aquele que vai resolver o teu problema? Então, quando eu discuto muito sobre qualidade de vida e sobre o futuro. E aí, claro que eu encaminho para o médico oftalmologista, mas muito porque tem um preconceito, uma resistência em falar, não está incomodando tanto, vamos deixar para lá. Mas o que nós vemos, Charles? Geralmente, esse deixar para lá, esse indivíduo passar alguns anos, e quando passa alguns anos, pode ser uma causa reversível e trazer muita piora de qualidade de vida para ele, sendo que ele poderia ter resolvido isso antes. Então, a gente faz uma triagem rápida, né, oftalmológica, pergunta como que está e recomenda. Eu tenho alguns exemplos sobre isso. Então, catarata. Praticamente mais de 80% das pessoas que passam comigo, né, fizeram catarata, cirurgia maravilhosa. Muitas vezes corrige, né, também a miopia um pouco, porque coloca a lente lá, uma lente já corrigida, e cirurgia de baixo risco, muita qualidade de vida, então maravilhosa. Meus pais fizeram agora, lá em Belo Horizonte. Então, assim, uma outra questão que eu acho importante é a degeneração macular, que é uma doença que pode levar também uma perda visual grande, e se diagnosticada precocemente pode ter, né, estabilidade, controlar a doença, e é isso, né, e a presbiopia também que precisa ver, né, a intensidade aí da perda. Mas, assim, a visão é um órgão de sentido. E aí, idosos que não veem, aumenta o risco de queda, piora a interação, piora a capacidade dele de usar um ambiente, poder dirigir. Então, o risco dele ficar mais dependente no futuro é grande. E fora que não só a visão, aí ele já não está enxergando bem. Aí talvez tenha uma artrose. Então, se não tratar, ele vai englobando múltiplas causas, né, para piorar a qualidade de vida dele no envelhecimento. Agora eu vou apelar, André, para os seus neurônios de síntese. Se você pudesse resumir aí nosso bate-papo, já se foram 35 minutos, apesar de tudo deu certo, graças a Deus. Deixa uma mensagem para a nossa audiência, André, se você pudesse dar algum tipo de orientação com relação aos cuidados do geriatra, como você lidar com as suas doenças nessa fase da vida, como é que você poderia resumir isso para a gente? Eu resumiria assim, primeiro, não negligencie a sua saúde. Realmente é melhor fazer a prevenção, melhor cuidar, melhor entender o que acontece com você, buscar ajuda. Mesmo que você tenha algum medo, algum questionamento, converse com o seu médico, explique para ele, doutor, eu tenho medo de fazer esse exame, eu tenho medo de fazer uma cirurgia de catarata, mas esclarecimento pode te ajudar a tomar as melhores decisões. A negação pode fazer com que você chegue a um caso grave que não valeria a pena. Um outro ponto, faça exercício físico, faça exercício físico, mantenha boas interações sociais, talvez as pessoas que envelheceram bem, Charles, elas não fizeram muitas coisas muito atípicas, como tomaram muitas vitaminas, tomaram um suplemento milagroso. O que elas fizeram, elas tiveram um modelo de vida saudável, esse modelo não é tão difícil da gente tentar introduzir na nossa rotina. Então, exercício físico, uma alimentação um pouco mais equilibrada, e no geral a gente sabe que comida de verdade mesmo, né, sem muito industrializado, muito fast food, é uma alimentação, e nós temos muita possibilidade aqui pelos tipos de fruta, o tipo de alimento que o Brasil produz. Então, uma alimentação mais equilibrada, boas interações sociais, né, vínculos, isso é muito importante. Uma boa estabilidade, né, uma estabilidade emocional, uma saúde mental adequada, se tiver algum problema, se estiver mais triste, mais ansioso, procurar ajuda, entender por que isso está acontecendo, porque a saúde mental, ela também impacta muito no envelhecimento. Depressão é risco para demência, quem tem depressão, o risco, né, de ter 3 vezes mais demência do que quem não tem depressão, então tem um impacto muito grande. Então é um outro ponto. E cuidem dos seus pais, né? Cuidem dos seus pais, veja como eles estão, o que você pode ajudar, estar mais com eles, né? Conversar.
ter mais calma, porque muitas vezes eles têm um raciocínio um pouquinho mais fixo, e aí a gente tem que ter paciência, então é isso. E procure o oftalmologista uma vez ao ano, e se precisar, o Dr. Charles te orienta mais vezes. Se por acaso, André, obrigado, viu? Alguém precisar passar em consulta contigo, André, onde as pessoas podem te encontrar? Elas podem me encontrar aqui no Instagram, eu mando o link, né? Se alguém se interessar, eu mando o site, mando o telefone, e aí eu encaminho para aqueles que se interessarem. E aí a minha secretária vai entrar em contato. Joia, perfeito. Olha só, todo mundo nessa sala deve ter um pai, ou uma mãe, ou um tio, um avô, uma avó, um amigo, um parente mais achegado, com idade um pouco mais avançada, que precisa dessas orientações, dessas informações. Então, você que está aí na audiência nos escutando, não fica aí não. Pega esse conteúdo e divulga para o maior número de pessoas. Há 2 anos, André, que a gente tem feito esse trabalho também preventivo. A gente sempre tem convidado pessoas como você, que não dá simplesmente uma opinião própria. É uma mescla, na verdade, de ciência com embasamento e experiência com conhecimento e informação de qualidade. E a gente tem feito esse trabalho de maneira gratuita e voluntária, porque a gente sabe que nós temos a responsabilidade em promover o bem-estar, gerar valor na vida do outro. Então, você que considerou essa live interessante, conteúdo importante, não fica aí não. Convida os seus amigos para as próximas lives, também para o Dr. André, e participa com a gente desse movimento de bem-estar nessa fase tão importante da vida. André, eu gostaria de te agradecer, muitíssimo obrigado por você ter aceitado o convite, obrigado à tua esposa que abriu mão de você por uns 40 minutos, teus filhinhos também. Audiência, muito obrigado pela presença de vocês. Próxima quarta-feira nós estaremos aqui novamente para mais uma super live. André, as últimas considerações. Então, eu agradeço a todos aqui, vi várias pessoas conhecidas, muitos amigos de BH, mando um abraço a todos. Minha família também tem uns familiares vendo também. E obrigado, Charles, pelo convite. O Charles é meu médico também. Eu vou passar lá para fazer meu check-up. Eu vou cuidar da minha saúde ocular. Vou estar diferente ano que vem. O Dr. Charles vai me orientar. E é um prazer estar com você. Pessoal, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Foi muito bom estar com vocês. Compartilhe esse conteúdo de qualidade. Beijão para vocês. André, muito obrigado. Abraço à família. Turma, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.